Começando do nada, episódio de número 45. E aí, galera, tranquilaço, no pedaço. Então, tudo de bom com vocês, gente? Nós hoje vamos falar sobre... Algo do nada. A gente pode falar sobre aquilo que aconteceu esse fim de semana que você quer falar, mas não sabe como começar. É, Risada forçada, eleição. hein? Risada forçada. Ele- eleição, gente, super importante. Você votou? Não, cara, não votei e nem consegui justificar. Ah, é, eu justifiquei. Se livrou, hein? Se De? livrou da responsabilidade nacional, né? Não, tem que justificar é bem mais difícil. Tem que dizer por que que você fez aquilo que você fez. Não, aí é qualquer porquê pessoal já justifica. Você tem essa concepção de que se alguém justifica, ou se alguém não participa, porque eu tava conversando hoje, uma pessoa falou assim, se você não votou, você não tem direito de falar. É, Cara, Bom, depende, né, de qual for a regra do jogo. Se o jogo é política. Primeiro, porque se você realmente não entende da coisa, é melhor que você aprenda a escutar para poder emitir alguma opinião, né? E estude. O brasileiro precisa estudar política. Eu falo isso, eu me coloco nesse meio. Eu também preciso. Eu não, é um assunto que eu domino, quer dizer, não domino. Sei muito pouco, é muito raso meu conhecimento sobre tudo isso, mas eu entendo que existe uma regra muito básica, que é você votar pensando no todo, e não pensando no seu partido, não pensando você na sua família, nos empregos que você pode ter de acordo com um determinado candidato. Enfim, e aí vai da ideologia de cada um, né? Nessa coisa, os partidos para mim são extremamente separatistas. Eu acho que a gente não está nessa era a gente está na era de aprender a ser um. E penso também que essa coisa de defender um partido, não existem mais pessoas participando de determinado partido, existem pessoas seguidoras de determinado partido. E isso é quase que uma religião, assim. Eu vejo uma galera se estressando à toa por conta de. É, eu tinha gente na fila e o pessoal da frente, o pessoal de trás falando: vou votar no 17, não sei o quê, por causa disso, daquilo. E aí a pessoa do meio falou assim: não, eu não voto nesse número aí porque não tem nada a ver comigo e tal. E as pessoas começaram, aí as pessoas entraram em silêncio. É como se as pessoas não conseguissem estender uma conversa porque elas não estão querendo ouvir aquilo que não querem, sabe? Se você não quiser, se você não tiver nada para falar daquilo que eu quero escutar, então é melhor que não fale. Esse é que é o problema, entendeu? A gente fica votando querendo escutar só aquilo que é congruente com a gente. E a gente fica sem entender como é difícil aceitar o outro com opinião diferente. E aí eu acho que é um pouco congruente com essa pergunta que você está fazendo, porque se você não sabe, então é melhor ficar calado. Não pode emitir opinião, mas por quê? Não, mas eu não Por falei se quê? você não sabe, eu falei, se você não vota, porque nem no meu caso, Não, eu não votei. Daí algumas pessoas me falam, você não votou, agora você não pode falar nada. Entende? Você tem que aceitar tudo que punição, acontecer. punição, É. punição. Mas assim, duas coisas, né, que eu tava vendo. Uma que eu achei um comentário bem interessante, que é de novo do Joe Rogan, ele também é comediante. E no stand-up. Eu não dava nada pra ele como um comediante. Eu fui assistir essa semana, eu achei muito bom. Chama Strange Times, tá no Netflix. E uma coisa que ele fala é: não é possível que a gente ainda tá no século XXI fazendo um concurso de popularidade pra escolher uma pessoa. Ele fala que se o Thomas Jefferson, que é aquele cara que ajudou a criar a Constituição Americana lá e participou do processo de independência em 1776, voltasse. Caramba, vocês não fizeram nada, vocês ainda estão com isso? Eu escrevi aquilo com uma pena, com uma pena. Então, assim, eu sinto que esse sistema é um pouco assim, meio que não tem nada a ver. Por outro lado,
quando você fala essa coisa de que a gente tem que aprender a ser um, isso é uma coisa, tipo, que nem a gente tá falando, sei lá, de consciência, que é um processo que a gente tem que reconhecer que é minoritário. É tipo assim, a gente tá falando sobre a lógica de ser um e tal, mas a gente tem que reconhecer, quando a gente olha para as ruas, para as conversas, que a gente não tá nem perto disso, que a gente tá, na verdade, muito, muito, muito longe. Então a gente tem que reconhecer que a gente, tipo, são esses processos que a gente tem que viver, e esses processos são dolorosos porque eles estão mostrando que a gente não tem capacidade de... a gente não tem capacidade realmente não tem uma maturidade para discutir essas coisas. E uma coisa que me impacta muito, assim, eu acho que, assim, eu não sei se você também reconhece isso, mas a maioria dos nossos amigos em comuns, né, que a maioria, assim, das pessoas que eu circulei, eu sempre fui um cara mais de esquerda, hoje eu não tenho, tipo, muita opinião. Mas, assim, uma coisa que eu consigo perceber é como eles, como são mais próximos e são de quem eu escuto mais opinião, que eles não têm a capacidade de perceber de que, por exemplo, o que eles querem não é o que os outros querem, vamos dizer. Exato. E daí, há muito tempo já que tá dando, assim, que o Bolsonaro tá pra ganhar, e provavelmente vai ganhar, né? Mas as pessoas não querem aceitar isso. Elas falam, isso não é possível, isso não é possível. E, tipo, mas tá sendo, né? Então, é um pouco o que aconteceu com o Trump. Tipo, fala, não, é impossível, ele não pode ganhar, ele não pode ganhar. E daí, mesmo depois que ele ganhou, as pessoas continuam, mas ele não pode ganhar, mas ele não pode ganhar. Como não pode ganhar? Ele ganhou. Entende? As pessoas não aceitam. E daí, foram fazer aquele protesto que teve esse ele não sei o quê, que na verdade as pessoas querem se fazer crer que aquilo era uma coisa popular, só que quando sai pesquisa sobre quem estava naquilo, eram assim, mulheres de esquerda de alta. Então, daí daí as pessoas acham que aquilo uma representação do universo. Sim, então, esse erro que a gente sempre faz, de achar que, assim, a minha opinião, ela é uma opinião universal e que eu tô certo, e não escutando os outros. Tipo assim, a maioria das pessoas não tá querendo isso. Então, você vai escutar uma mulher, que eu escutei outro dia, uma mulher, assim, mais de classe baixa falando no metrô, ela não tava nem aí para essas coisas que as mulheres em geral reclamam do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir o outro, não, né, achar que o outro tá errado porque, sei lá. Então, eu acho que enquanto isso não acontece, então a gente tá nessa guerra mesmo, que eu não quero nem ouvir o que você vai dizer, eu não quero nem saber, porque no fundo, no fim não vai ter como, vai ser 2 candidatos para representar todas as nossas escolhas. É uma coisa meio estranha, que nem o Joe Rogan colocou. Tipo, é um concurso de popularidade meio perverso. E daí o concurso se torna mais perverso ainda porque a gente não se escuta. Então, hoje a gente tá que nem a outra eleição, parecia que a gente estava na polarização máxima, só que hoje tá pior ainda. Tá pior porque vai ter mais uma guerra aí, as pessoas se enfrentando, e aparentemente metade das pessoas não vai aceitar o que acontecer, o que a outra metade escolher, a metade das pessoas não vai aceitar, entende? E o fundo que uma pessoa nunca vai mudar. Tipo, um presidente não vai mudar as coisas sozinho. Sem dúvida, é todo um sistema, e eu acho que é isso que a gente precisa aprender. Que, na verdade, existe um cara que ele fala por todo o sistema, e esse cara se chama presidente. Mas não é ele que simplesmente é a cabeça pensante. Então ele pode falar o que ele for, a oratória dele pode ser o que for, radical, esquerdista ou direitista, mãezona, paizona, seja lá o que for. Ele não fala por todo o sistema. Ele é um fragmento de todo o sistema. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para a coisa como um todo, sabendo que, na verdade, a fruta, por exemplo, uma maçã não é só uma analogia. A maçã não é só uma maçã. A maçã é desde a semente, a sua árvore, até a própria maçã. Então, o que eu penso é que hoje, né? Hoje, como sempre, a gente, enquanto nação, a gente é muito imediatista. Eu também já fui muito imediatista, não vou dizer que não sou, tem coisas que eu gostaria que fossem resolvidas para ontem na minha vida. Mas quando a gente se coloca nessa posição de imediatismo, a gente entende que a gente quer
curar a coisa a gente não quer curar a coisa, a gente quer que a dor vá embora de qualquer forma. E nesse quadro político que a gente está, como há anos vem acontecendo, a gente quer a cura de uma coisa que a gente não está olhando, que é para dentro de si mesmo, enquanto nação, né? Enquanto cidadãos que conseguem fazer escolhas conscientes, independentemente das escolhas boas ou não. E a gente quer esse remédio através de um candidato radical que fale o que fala, tentando prometer mudanças radicais e tal. É isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer ver mudança. Só que ele quer ver mudança, ele quer ver as coisas mudarem do lado de fora sem que ele mesmo mude. E, cara, a gente vai continuar nesse ciclo vicioso até as nossas famílias, nossos filhos, nossos pais serem afetados de forma muito, muito direta, assim. E acredito que esse processo todo seja o processo de engatinhamento para entender como é que funciona o nosso sistema. Se a gente elege um cara que é extremamente radical e que o radicalismo dele vai refletir de volta na gente, isso serve para a gente aprender que a gente tem que ser ciente das escolhas que a gente faz num nível coletivo. Talvez seja essa a lição que vai ficar para a gente agora, nesse primeiro momento. Só que a gente só vai começar a ver o desdobramento disso com o tempo, né? E essa coisa do tempo é uma coisa que o brasileiro não sabe medir. O brasileiro quer uma mudança para ontem, quando na verdade 4 anos não vão ser suficientes, não coletivamente. É, é aquela coisa de você quer a mudança, mas assim, você chega hoje e você quer a mudança agora, mas você não se preparou para essa mudança. Exatamente. Então, Nem historicamente, nem. e assim, eu não é, esse candidato não é uma pessoa que eu simpatize com as opiniões dele, mas o que eu me pergunto o que eu digo deve ter um porquê das pessoas quererem ele, porque não é uma coisa totalmente aleatória, não é uma piada. Assim, por exemplo, por mais que o Trump seja uma piada, tem alguma coisa do fundo dele que as pessoas estão ressoando com isso. Porque assim, a nossa realidade, ela sempre, de alguma forma, ela tá certa. Ela sempre dá o que a gente precisa ter. Então, essa coisa de a gente não aceitar e falar, isso não deveria ser, que é o que eu acho que a gente, é para onde a gente pode olhar. Como não deveria ser se está sendo? Então, o que a gente tem que perguntar é por que está sendo isso? Entende? Porque as pessoas falam, sei lá, a gente vai repetir um processo de, sei lá, da ditadura, não sei o quê. Talvez, eu acho que não, mas vamos dizer, tem elementos parecidos. Mas assim, por que a gente está repetindo esses elementos? Né? E como a gente acaba funcionando por extremos, né? Tipo, a gente viveu muito tempo com o PT, que tem certas qualidades e certos defeitos. E agora parece que as pessoas vão buscar a qualidade e defeitos opostos, exatamente, assim. Então, o que eu sinto assim, talvez tentando responder por que as pessoas estão escolhendo ele, é por isso, assim, as pessoas sentem, e isso acho que vai muito além da política, muito além de questões que a gente consegue colocar o dedo. Isso é uma coisa assim geral que está acontecendo, sei lá, no mundo. A gente está passando por uma fase que as coisas estão mudando de uma forma muito rápida e a gente está sem parâmetro de referência. Sem dúvida. Então Ai, ai. a gente fica tipo numa grande desordem. E nesse momento, uma pessoa que é mais, vamos dizer, autoritária, ela que clama mais vamos dizer, pela ordem, ela acaba tendo uma tensão, assim, porque as pessoas estão com medo dessa desorganização. Não quer dizer isso que esse cara vai ter como suprir, porque é uma coisa que vai muito além dele, porque vai muito além das questões de um país, é uma questão, assim, do espaço-tempo. Então a gente sente assim, como se o nosso chão, a gente vai sem chão, então daí a gente quer ir para uma agenda menos liberal. A gente quer fechar porque a gente sente que, tipo assim, não, vamos fechar a porta aí porque tá
tô ouvindo um barulho lá Tá fora demais. e tá meio perigoso, e acabam Aham. fazendo essa escolha. Então, Aham. é assim, a gente não sabe por que, né, que a gente faz algumas dessas escolhas. É uma coisa muito inconsciente. Eu conheço um monte de gente que falava mal do Bolsonaro e tal, chegou na última hora, foi lá e votou nele. Sim. Entende? A falta de escolha faz isso, né, É, cara? Assim, olha, quando você fala assim, por que que a gente tá escolhendo fulana ou fulano, né, para representar a gente, representar entre aspas. Cara, eu penso muito assim, eu tive conversando com a minha irmã, inclusive, sobre isso, e, cara, o candidato escolhido pela maioria é um reflexo, é uma selfie do Brasil, é uma selfie do nosso Brasil varonil, é uma selfie da gente, é como se fosse assim, pô, se a gente, se, é, se a gente coloca um cara, ou uma cara, entre aspas, no poder de forma, e essa pessoa representa de forma preconceituosa ou radical, ou seja lá o que for, cara, essa pessoa, esse porta-voz é a voz do Brasil, é a voz da maioria. A gente tá vendo, a gente tá olhando para uma selfie, cara. A gente tirou essa foto. Então, assim, muito provavelmente existem verdades camufladas por dentro dessa camada que a gente é enquanto massa, que a gente precisa resolver os nossos preconceitos, as nossas intolerâncias, essa coisa de mas, quem gosta de dar bunda não vai mais dar bunda, mas quem posso gosta falar de uma fazer coisa. sabão não vai mais fazer sabão. Cara, Mas posso falar uma assim, coisa que acontece aí nesse ponto que você fala? A pessoa é preconceituosa. Relativamente mas assim, de um certo modo, todo mundo é preconceituoso. A questão que eu acho que a gente não consegue contabilizar é porque nessa questão de que você tem que ser tolerante, e essa tolerância é uma coisa imposta, acaba que os grupos de tolerância, eles acabam sendo super intolerantes. Então, acaba que as pessoas, elas não podem, elas têm que se reprimir. Então, Exato, é isso que eu eu não tô estou falando. falando que você ofender as pessoas é certo. Só que todo mundo tem um certo grau de opiniões, que é o que a gente falou sobre outro episódio, que é sobre Limites, né? mas o que eu digo é o seguinte, por exemplo, o que aconteceu na campanha do Trump, que eu acho que serve como espelho, porque daí a gente sai um pouco da situação, porque acontece muito isso também. Se a gente começa a falar sobre um assunto Sem dúvida, sem e a dúvida. pessoa tá dentro desse universo, ela não consegue escutar isso. Ela vai achar que, então você é a favor o cara ser... Não, eu não sou. Não é isso. A questão a gente tá tentando ver como neutralidade, que eu acho que a gente tem que fazer nesses momentos. Então, pegando o exemplo do Trump, o que acontecia lá? Diziam que era impossível você querer escolher e você querer ser a favor dele. Que era impossível você querer e alguns valores que ele professava. Mas a verdade é que muitas pessoas têm esses valores. Só que a atualidade está dizendo que você não pode ter esses valores. Ou seja, está acontecendo aí uma não aceitação de coisas que existem no fundo das pessoas. Então, no fundo, as pessoas têm certos preconceitos. E você está dizendo que elas não podem ter. À força. Então, o que acontecia nas pesquisas? As pessoas não diziam que iam votar nele. Porque elas tinham que reprimir isso. Ela não podia falar, Sim, eu vou votar nesse cara que diz isso, isso, isso. Entende? Tanto que você vê sim. que a própria pesquisa do Bolsonaro dizia que ele ia ter 32% e não sei o quê. Chegou na hora ele teve 45%, 46%. Então, o que aconteceu? Onde estavam esses 13%? São pessoas que não tinham coragem de dizer o que elas queriam fazer. Por quê? Porque todo mundo diz que é feio. E esse Sim, dizer sim, que é sim. feio não adianta, não resolve. Por quê? Uhum. Porque, tipo, reprimir é isso. Você tá dizendo que o cara é um repressor, só que você acaba reprimindo a opinião das outras pessoas. Você acha que todo Exato. mundo tem que aceitar o que você aceita. E assim, é claro que ninguém quer. De novo, eu não tô falando que essas opiniões deles sejam corretas. Eu sou, tipo, eu me vejo como um cara super liberal em todas as questões. Só que Uhum. uma coisa é a minha opinião própria, outra é você entender que as pessoas são muito diferentes. Sem E dúvida. não vai ter como você querer que todo mundo use chapéu ou não use chapéu, ou faça isso,
ou que aceite a sua causa, ou que não aceite a sua causa. Cada pessoa vai ter uma opinião diferente. A gente tem que... Eu acho que, assim, a questão é como que a gente aprende a realmente aceitar qual que é a opinião das pessoas, mas a gente chegou num ponto em que a gente está muito sensível. E qualquer opinião, isso dos dois lados, que sejam contrárias à sua visão, né, elas não são aceitas. Então, tipo, vamos dizer, mais no lado esquerdo, se alguém tem uma opinião que é um pouco anti-gay, essa pessoa é demonizada. E por outro lado, também, se alguém tem uma opinião anti-Deus, ela é demonizada. E se alguém tem uma opinião anti-armas, ela é demonizada. Então, no fundo, tudo está sendo demonizado e o que acontece? A gente perde o espaço... para outras... A gente perde o espaço de debate, de realmente debater. Mental. E a gente perde espaço, a gente perde a oportunidade de poder debater. Então, é isso, a gente não consegue ter um espaço para debater essas coisas, porque é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, é a questão de consciência pessoal, consciência impessoal. Se você entra com consciência pessoal, você vai querer ter razão, então você nunca vai aceitar outro. Se você entra com uma consciência impessoal, você sabe, tipo, tá bom, essa pessoa tem essa opinião, só que tem mais coisa por trás dessa pessoa. E, tipo, tem algum lugar em que essas coisas conseguem se encontrar. Enquanto isso, enquanto a gente não acha, porque a verdade é que a gente vai precisar passar por muitos episódios como esse ainda, e mais pra tentar entender que tem alguma coisa a mais do que essa expressão concreta que eu tô tendo, que às vezes nem é a expressão da pessoa. Muitas vezes as pessoas estão brigando e é meio que assim, eu forcei você a pegar uma camisa. E você, tipo, você tem que escolher o lado. Porque sempre essa motivação sempre tá ali. E aí, você é da família, você não vai, né? Lá você como que é lá no Pará? Você é caprichoso ou você é o outro? Daí você tem que botar a sua camisa, sabe? Eu vi pessoas, algumas pouquíssimas pessoas, confessando, na verdade, que tava com vergonha do próprio voto, cara. Velho, assim, é um nível de resistência democrática, de exercer a própria democracia sem exatamente poder exercê-la. Mas isso também tá legal, Alex. Isso tá legal também, a pessoa pode ter vergonha disso, porque realmente a gente não tá preparado. Não, tudo bem, né? Mas eu penso que sim, tudo bem você ter vergonha de votar em quem vota, mas o fato de você não se sentir, você não ter a opção de escolher se sentir à vontade a respeito de um determinado candidato, cara, a falta de liberdade é uma coisa muito aprisionadora, óbvio, né? É muito cruel, cara. Assim, você se sentir aprisionado é muito ruim. E você ter vergonha daquilo que... É mais ou menos como se você tivesse um filho e ter vergonha do filho, porra. Tipo, mas cara... eu acho que tá bom, a gente aceitar que a gente tem vergonha, por exemplo, porque se a gente... É o que eu tava falando, se a gente for analisar, realmente não existe um espaço para você falar, eu sou branco e sou negro ao mesmo tempo. Não existe. Então Michael Jackson. Eu tô falando questão de geral, né? Tipo, não tem um espaço para falar, eu sou a favor desse, mas também sou a favor desse. Não, você tem que escolher um lado. Então, eu não posso falar, tipo, é 0 e 1 ao mesmo tempo. Não, ou é 0 ou é 1. Então, sim. no fundo, a questão é essa. A gente não tem incorporada na nossa lógica a capacidade de assumir que uma coisa existe e não existe ao mesmo tempo. Então, como a gente não assume essa não existência, esse nada, então aquilo que você está sendo é aquilo que você é e ponto. Então não existe, tipo, possibilidade de... Então é natural que a pessoa tenha vergonha, porque os instrumentos mentais que a gente tem para solucionar isso, eles são insuficientes. Ele fala, a mente vai falar qual que você é isso ou aquilo. Isso que é a prisão da mente. A mente vai falar, você é desse ou daquele? Mas eu não... não, então não tem como. Não tem como eu suspender, entende? Então essa pessoa que tá com vergonha, às vezes ela tá sendo mais honesta de estar com vergonha, porque assim, ela não encontrou um espaço pra ela, e ela chega e fala, tô vergonha, eu acho isso legal.
Porque a outra fala, Sem não, eu dúvida. sei Eu o que também não tô condenando, É. não, mas eu A tô outra dizendo que chega, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero. Tipo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero, mas como? Você quer matar o outro. Você quer... o meu, o meu Como é que primo, você quer o meu primo que saía escrevendo em todas as coisas aí que eu vi, aperta 17. Daí eu vi ele escrevendo para um amigo nosso, fala, deixa pra voltar no Cabo Daciolo em outro momento. Que outro momento que o Cabo Daciolo vai ter que eu não sei. Deixa pra voltar no cara em outro momento. A gente precisa muito de você agora, por favor. Ai, cara, eu não sei. Olha, eu tô ainda, ao mesmo tempo que me alegra a criatividade do brasileiro e, a, sei lá, a extroversão, ao mesmo tempo é uma coisa que me entristece, cara, porque é um assunto muito sério, é como se a gente fosse, sei lá, trazer a vida trazer uma vida para o mundo de forma, é, sei lá, genuinamente desconsiderável, entendeu? Como? E é como se a gente fosse dar à luz a uma vida de forma extremamente irresponsável, né? A gente precisa, não que a gente precise, é porque eu acho que é importante pensar nessa possibilidade de criar uma realidade conscientemente, sendo responsável pelo passo a passo que você dá. Por que eu falo isso? Porque tantas das coisas, tantas das piadas assim que eu recebi durante todo esse processo e ainda estou recebendo hoje, principalmente para o segundo turno, né, dos candidatos, das coisas, como se faz críticas e tal. E assim, assim, das 100 postagens que eu li ou recebi, tipo, sei lá, uma se salvava no sentido de abrir a tua mente para entender como é que funciona o sistema, por exemplo. Então, assim, as piadinhas tem coisas assim que eu confesso, tive que compartilhar porque assim, era muito engraçado, apesar de trágico. Porque a gente não consegue levar isso a sério, é a minha pergunta. Por que a gente não toma isso como uma forma de criar vida, entendeu? De ter esse poder de alterar a realidade de Aham. forma coletiva. Essa que é a questão que fica comigo, sabe? A gente talvez só vá aprender como fazer isso depois que a gente fizer a grande cagada de entender, se responsabilizar de que os candidatos que a gente vem escolhendo durante todo esse tempo refletem a gente, né, Uhum. de forma coletiva, e independentemente da tua raça, da tua opinião, da tua orientação sexual, da tua orientação religiosa. Mas, enfim, o brasileiro, em 4 anos, ele não vai conseguir olhar para si com um determinado tipo de governo, mas acredito que também, de novo, a gente está engatinhando. Uhum. E eu acho que é importante esse processo. É. Eu acho que isso é um assunto para um próximo episódio que eu vou falar, que é a capacidade de a gente. Acho que a gente tem que separar assim, a ação da observação. Sim. Então, isso fica pro próximo episódio. Mande pra gente perguntas, temas do nada, media@gmail.com, ou pelo canal do Spreaker do nada, ou também tá no YouTube no canal Guilherme Bicudo. Obrigado a todo mundo. Valeu, galera. Abraço. Até a próxima.